Gabigol do Flamengo pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. A pena vai até 2025. Então, se você tem interesse em saber como acontece o controle antidopagem e qual foi o motivo que levou essa punição do atleta, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu pego na internet algum conteúdo e esse aqui foi um fato impactante no mundo esportivo. E o que chama a atenção nesse processo é que o atleta ele não foi suspenso por uma presença de uma substância proibida, que a gente tem uma lista da UADA que é atualizada anualmente, mas sim por uma tentativa de fraudar o controle do antidoping. Então no vídeo de hoje eu vou abordar, você sabe como é a rotina de um atleta? Você sabe o que o atleta precisa descrever em relação ao passo a passo dos seus treinos? E como que é feito essa coleta da análise? Então vamos nessa. Primeiro ponto, o atleta que é ranqueado, seja nacionalmente, seja internacionalmente, ele responde a uma federação. Essa federação, ela coleta todos os dados em relação a local de treino, horário, como é toda a rotina do atleta. O atleta, ele é um trabalhador, então ele precisa dizer em que horas e qual local que ele estará. Por quê? Porque de maneira aleatória e sem aviso prévio, um agente do controle antidoping pode exigir a coleta de uma amostra de um material para ser analisado. O que é direito do atleta? Ele não pode se recusar, mas ele pode solicitar a presença de uma pessoa de confiança, um advogado, algum representante do clube que esteja presente no momento da coleta. E essa coleta, ela precisa ser assistida, ou seja, se é uma coleta de amostra de urina, o pote que é entregue ao atleta, ele é um pote que é vedado, está lacrado e o atleta ele precisa abrir e destravar. Isso é um controle, isso é uma segurança, tanto para o agente quanto para o próprio atleta, para que a gente evite falsificações nesse processo. E nitidamente, a coleta, a hora que o atleta vai urinar, precisa ser visualizada pelo agente, porque senão pensa aqui, ele poderia ir ao banheiro e alguma outra pessoa fazer o xixi no lugar dele. Por isso que precisa ser visualizado. E foi esse ponto aqui que teve a divergência. Ele não facilitou esse processo. Então, qualquer coisa que seja dificultada nesse caminho, por exemplo, lembra que eu falei lá no início que o atleta ele precisa dizer o local e a hora que ele treina durante a semana? Se o agente vai lá em um local que está descrito, olha, eu treino no local tal das 4 às 6 da tarde. E aí o agente, de maneira aleatória, chegou lá às 4h30. Vem cá, você não disse que fica de 4 às 6? Por que nesse dia você não esteve presente? Então isso já é uma advertência, já liga o sinalzinho de alerta. Vai de uma maneira aleatória uma segunda vez, o atleta ele já pode sofrer uma punição. Por quê? Porque é que ele está tentando atrapalhar a forma da coleta, a forma do trabalho do controle do antidoping. Então todo esse contexto é considerado sim um doping. O doping ele é considerado como qualquer coisa que fira os princípios do esporte. Então se você está de alguma forma tentando atrapalhar essa coleta, então você está ferindo os princípios de uma disputa justa, porque tendencialmente, é aquele processo, quem não deve não tem. Então, o que foi que aconteceu especificamente no caso do Gabigol? Ele pegou o pote e teve a coleta da urina sem a presença do agente, durante o processo, e devolveu o pote não lacrado. Então ele estava aberto. Então tudo isso levanta suspeita de fraude, de contaminação. Então por que é que o atleta ele teve esse posicionamento de tentar mascarar uma coleta
natural, o processo normal desse controle antidoping. Então, isso sim já é uma justificativa para ter essa punição. O clube ele pode recorrer, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, se o atleta ele é pego com uma substância, ele tem um direito a uma contraprova. Então, se ele conseguir comprovar, por exemplo, uma contaminação não intencional, ele não consegue anular, mas ele vai ter uma pena abrandada. No caso do atleta, ele já teve a punição. Essa punição ela pode ou não ser abrandada, mas de algum ponto ele vai ficar afastado do clube, afastado das suas competências competitivas por algum tempo. Então, para a gente resumir aqui esse vídeo, você que é atleta, você é responsável por toda e qualquer substância que apareça no seu corpo. Se foi querendo ou não querendo, você terá punição, porque se houve uma contaminação, você teve os benefícios positivos daquela substância. Novamente, você pode ter uma pena abrandada, mas ela não será eliminada. Então, você atleta, você é responsável, novamente, por toda e qualquer substância que seja encontrada no seu corpo. Assim como a sua obrigação é de ter o passo a passo da sua rotina. E se caso você seja escolhido para o controle do antidoping, você tem os seus direitos, por exemplo, de ter uma assistência, mas você não pode barrar, você não pode bloquear, você não pode se negar a ter a coleta do exame, porque você pode sofrer as punições compatíveis com essa fraude. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário sobre esse tema ou sobre novos temas para a gente abordar aqui? Joga aqui que fica legal a gente ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.